também da OAB Litoral, também cuidou com muito carinho aí do setor social, com a pastoral carcerária, e também uma liderança político-partidária aqui, sempre dando suas contribuições também nessa área tão importante para o futuro do município. Luiz, mas hoje o tema é um tema bem interessante para os advogados, aliás, não é só para eles, para todos, né? Que é como é que forma preço. Como é que surgiu essa ideia de colocar no formato de um e-book esse conteúdo, né, de precificação dos serviços jurídicos? Então, Heron, essa foi uma... que a gente sempre tem um sonho na vida de escrever um livro, né? E eu, como advogado, a gente escreve bastante, né? Todo advogado aí, a escrita é uma ferramenta de trabalho e na nossa rotina, no escritório, no ambiente jurídico, está o escrever, né? E eu sempre tive essa vontade e percebi também, né, no exercício da advocacia, no meu cotidiano como professor, no contato com estudantes de direito, com jovens advogados, né, que esse tema, né, que até parece um pouco espinhoso, né, falar em preço de serviços jurídicos, né, era algo assim fundamental e que muitas vezes a falta de um esclarecimento, né, de um conhecimento mais aprofundado, assim, e até mesmo mais dinâmico a respeito do assunto, gerava frustrações, né? Então, foram vários advogados assim que eu vi que estavam descontentes com a advocacia, né? E muitas vezes eu percebia que o problema ele estava ali, né, dando indicativos de que tinha relação com a precificação, com a contratação dos serviços, né, com o saber estipular um preço para o serviço que vai ser feito e como comunicar isso ao cliente, como contratar. E eu resolvi, né, em um dado momento, falei, vamos colocar aí num formato de um livro, não, mas um e-book, né, mas assim, até dá para a gente dizer que avançou a ponto de chegar num livro, mas a gente compilar esses conhecimentos e compartilhar, de modo que as pessoas possam, né, usufruir um pouquinho dessa experiência que eu fui adquirindo, como outros advogados me auxiliaram, né? E a gente, no decorrer da vida profissional, você vai compilando alguns conhecimentos, né? Mas também a gente precisa compartilhar isso. E eu achei interessante, né, nesse momento, fazer essa compilação e, de alguma forma, poder compartilhar isso para ajudar. O propósito é mesmo assim ajudar aqueles advogados, né, os profissionais que sintam essa dificuldade na precificação dos serviços jurídicos. E eu já, aí de pronto, eu já digo que acreditem, né, não é uma dificuldade só de vocês, né, eu passei por isso, eu sei o quanto é espinhoso, né, a gente tratar preço, né, com os clientes e ainda mais num mundo tão competitivo como a gente vive hoje, né? Então, essa foi a ideia, né? E o interessante, né, Luiz? Eu me sinto à vontade de trocar umas ideias nesse tema contigo, porque, de certa forma, eu milito muito na parte financeira, né? E todo empresário, ele sempre está preocupado ali com a formação de preço, se tornar competitivo, de ter margem, de analisar no que ele é mais, digamos, competitivo e outras que ele é menos competitivo. E muitas das nossas faculdades, na sua estrutura de graduação, não vão muito a fundo nesse tema, né? E aí o estudante se forma, muitas vezes ele se vê já um profissional liberal, ou seja, ele passa a ser empresário do setor que ele se formou. E aí, essas questões que você levanta, elas são muito pertinentes, né? Bom, agora eu sou um profissional e tenho que formar preço. O meu cliente quer saber quanto vai custar. Como é que eu faço isso, né? Embora a fórmula seja preço é igual
a custo mais uma margem de lucro, mas ela não é tão simples assim, né, Luiz? É verdade, é verdade. E quando a gente está tratando ainda de serviços, né, isso naturalmente fica um pouco mais complicado. E mais ainda quando, né, no currículo, na matriz curricular do curso ali da graduação, esse tema não foi tratado com a profundidade que ele deva ser tratado, né? E eu falo isso por experiência, né, graduado em Direito, eu também não tive isso, né, e hoje nas faculdades não há essa exigência, né, de que esteja, inclusive a gente tem uma matriz curricular muito, como é que eu vou te dizer assim, ela é muito engessada até, sabe? Você tem que respeitar alguns conteúdos, que né, o MEC determina, que o MEC determina, e acaba não tendo espaço, né, para as situações assim mais práticas, né, e que realmente vão influenciar a vida do profissional. E no direito ainda mais porque o direito ele não se limita à advocacia, né? Nós temos profissionais ali que vão seguir carreira de juiz, promotor, delegado, né, nas diversas atividades policiais que existem, e alguns vão advogar, outros entram no segmento aí da gestão pública, né, e conseguem ter uma desenvoltura melhor por conta dos conhecimentos do curso de Direito, enfim. Mas, assim, em se tratando especificamente daqueles que vão advogar, esse conteúdo é um conteúdo que realmente faz falta. E a gente até hoje na instituição a gente já tem um trabalho muito como é que eu vou te dizer? Avançado no sentido de estar ofertando, ao menos como um curso de extensão, mas já com a ideia de incluir na matriz curricular esse tipo de conhecimento, um conhecimento que dê a esse profissional um subsídio para atuar de forma mais empreendedora, né, e que tenha uma desenvoltura melhor na gestão do seu negócio, né, porque Maravilha. O advogado ele vai ter essa necessidade. E a proposta do e-book é justamente compartilhar conhecimentos com esse profissional para que ele tenha, né, mais elementos para poder enfrentar essa atividade tão desafiadora que é a precificação e que faz parte do serviço jurídico. E eu até ouso dizer que não é só para o advogado, sabe? Porque para os clientes também é importante. O cliente entender o que integra o preço de um serviço jurídico, né? Porque muitas vezes o cliente vê como não consegue enxergar, né, a razão daquele custo. Então, é importante ver o trabalho que isso gera, todos aqueles elementos que são considerados na hora da precificação e que impactam, né, na rotina do profissional. E, aliás, é uma oportunidade, né, doutor Luiz, uma oportunidade do advogado que está defendendo aquela causa explicar para o cliente os detalhes de todo o trabalho que vai gerar aquela defesa, né? Exatamente. Isso é perfeito. Na hora da comunicação do preço e do ajuste, né, quando é feita a contratação do serviço, né, onde o cliente recebe a informação de qual é o preço e a forma e os dois conversam, estabelecem a forma como vai se dar o pagamento, também é o momento que o cliente vai saber qual é o serviço que ele vai receber em troca do pagamento daquele preço, né? E isso é uma tarefa que tem que ser tratada com muita objetividade, com muita transparência, para que fique bom para todo mundo, né? Tanto para o advogado como para o cliente. Verdade, isso valoriza. E eu gostei bastante que, até como professor, que você é também, né, Luiz? Você colocou, assim, 9 fatores que impactam na formação do preço. Vamos passear um pouquinho neles todos? Opa, vamos lá. Não sei se a gente consegue tratar de todos, mas vamos lá, porque realmente o interessante é que o advogado e o próprio cliente tenham essa compreensão, né, desses fatores que vão impactar e que vão influenciar na formação do preço. Nem sempre todos eles vão impactar, né, dependendo da natureza do serviço, o tipo de ação, o trabalho envolvido, mas em regra... O importante é que eles estão listados isso, ali para ser repensados, né? O primeiro deles diz respeito à tabela da OAB. A OAB passa alguns referenciais de valores para determinadas
tipos de serviços, né? Exato. Essa questão da tabela de honorários ali, esse ponto, esse fator a ser considerado, ele geralmente é um dos primeiros ali que eu comento, né, com os jovens advogados, que ele deve ser considerado. E também acho importante que os clientes, né, as pessoas que precisam de advogado, considerem isso. Primeiro, porque o advogado que cobra abaixo do que está previsto na tabela, ele provavelmente, se isso é uma prática frequente na rotina dele, ele vai sentir dificuldade. Em algum momento ele vai sentir dificuldade, porque o próprio valor mínimo que é fixado na tabela, ele diz respeito já, ele considera, né, aquele custo operacional do advogado uma média, né, do que ele precisa, do que é necessário para que ele consiga atender aquela demanda, né, com um mínimo de qualidade. As horas de dedicação. Isso, as horas de dedicação, o trabalho que vai ser desenvolvido mesmo. Então, isso é considerado. Então, é importante que o advogado tenha como um referencial a tabela, também por uma questão de conformidade, né? Porque o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB determina que o advogado respeite esse mínimo, para que ele não esteja aviltando os honorários, nem subvalorizando o trabalho profissional dele, né? Então, existe essa necessidade. E para o cliente é importante ele perceber isso, porque ele já vai ver um aspecto muito importante na desenvoltura profissional do advogado que ele está contratando. Se há um respeito a questões éticas e de conformidade do profissional com a entidade regulamentadora da classe, o profissionalismo ele já fica mais evidente, ele já é mais perceptível. E deixa também para o profissional, digamos, da área jurídica, o primeiro referencial, né? Exato. É um primeiro referencial. Junto com esse, você foi elencando os 9, né? Então temos mais 8. O segundo que você aborda no e-book é bem interessante, você começa a trabalhar a complexidade do trabalho. Isso também traz implicações, inclusive de tempo, de dedicação, de estudo, conta um pouquinho para nós as implicações disso na formação do valor. Então veja, a complexidade do trabalho que vai ser realizado é um ponto assim, determinante, né, na formação do preço, porque o trabalho ele não é o mesmo, né? Ele nem sempre ele é o mesmo. Podem existir situações semelhantes, mas geralmente elas vão ter variantes, e essas variantes elas têm que ser consideradas. Vamos ver, por exemplo, uma situação de um inventário. Um inventário, se a gente pensar em um bem, né, de um mesmo valor, ele pode ter trabalhos diferentes para o advogado, e isso tem que ser analisado. Qual é a complexidade da realização daquele inventário para, por exemplo, um imóvel que custe ali R$200 mil? É o mesmo, mas as situações podem variar. O que pode variar? Por exemplo, se esse inventário vai tramitar pela via judicial ou extrajudicial. É uma questão de opção do advogado? Pode ser, mas nem sempre é. Por exemplo, se a gente tem um menor envolvido, né, ou existe uma situação de conflito entre os herdeiros, já vai caminhar para uma via judicial e você começa a deixar de lado a possibilidade de se fazer extrajudicial. Conclusão, o trabalho aumenta, né? Então é uma outra forma de estruturação do trabalho. Se houver mesmo um contencioso, um conflito entre herdeiros ou entre partes ali, vai ter necessidade de um processo mais longo, com a realização a apresentação de mais peças processuais pelo advogado, e isso naturalmente vai encarecer o trabalho, né? Bom, então primeiro pegamos o balizamento lá da OAB, segundo nos debruçamos sobre a causa em si, e aí que nível de complexidade ela nos oferece, e o que ela vai exigir do profissional. E aí vamos para a terceira etapa, a experiência. De repente ele é muito experiente naquele segmento ou não, né?
E aí isso implica também em tempo que vai dedicar a essa atividade, mas a experiência ela ajuda a acelerar o processo também, né? Encontra caminhos mais rápidos. Exatamente. Principalmente nessa fase de diagnóstico, né, da situação que é apresentada pelo cliente. O profissional que tem mais especialidade, né, cursos de especialização, um know-how maior naquela área, ele vai conseguir diagnosticar a situação com mais rapidez e também encontrar qual o remédio que vai ter que ser utilizado com maior agilidade e também de uma forma mais assertiva. E isso, claro, que vai impactar no preço. Porque para o advogado chegar nesse ponto, ele teve que fazer investimentos de estudo, né? Investimento em causas que ele atuou mesmo. Então, tudo isso acaba contando, né? E vai poder também influenciar lá na frente, como a gente vai tratar futuramente ali, na percepção do valor por parte do cliente, que é uma questão de mercado, né? Se existe mais procura daquele advogado porque ele tem essa especialidade, ele consegue transmitir essas especializações, dão mais garantia para o cliente de que ele vai ter sucesso naquele pleito, isso naturalmente vai acabar encarecendo mais o serviço. Perfeito. Outro item que consta aqui na relação dos 9 fatores é a localização geográfica, né? Isso. E a localização geográfica, de repente, ele está aqui no sul e a demanda em si ocorre lá no nordeste, no norte. Isso implica em custos adicionais que precisam ser cuidados, né? Então, Heron, aí tem um outro ponto também bem importante. Hoje, essa questão da distância, ela foi, olha, eu vou te dizer que não 100%, mas em 90% ela foi superada. Né? Porque hoje correspondentes e até mesmo com a implantação dos processos virtuais. É verdade. Então hoje o protocolo de petições acontece de forma virtual em vários sistemas, né? E praticamente todos os estados do Brasil, né, já estão trabalhando dessa forma. E as audiências acontecem de forma virtual, algumas vezes presencial, mas na maioria dos casos presencial ou semipresencial, o que permite ao advogado participar da audiência do seu escritório, né? Então, essa questão da distância ela foi superada, mas como um fator que impacta no preço, a localização geográfica ainda tem que ser considerada. Por quê? Porque nós temos, primeiro, uma tabela de honorários para cada estado. Cada seccional ela considera a sua realidade para fixar os mínimos, né? E indicar para os advogados valores que devem ser praticados e quais os mínimos para não caracterizar o aviltamento de honorários ou então a subvalorização da profissão. Isso tem que ser considerado. Segundo, porque existe uma prática em cada região e isso envolve os advogados, né? Então, os advogados, por exemplo, do litoral têm uma forma de trabalhar com honorários em uma determinada ação. Por exemplo, as ações possessórias, ações de uso capião, ou então mesmo se tratando de ações criminais, de ações trabalhistas, né? Os advogados da região, eles têm uma prática porque eles consideram o perfil econômico do público, né? E isso, então, vai impactar no preço porque o advogado, na hora de fazer o preço do serviço dele, ele tem que saber como que o mercado onde ele está inserido está reagindo, né? Tá se movimentando e não adianta a gente ficar muito distante disso, né? E aí vamos acrescentando a essa receita também, temos os cuidados com relação aos custos operacionais, né? Tem o custo do meu escritório, o aluguel, secretária, os equipamentos, água, luz, telefone, software, conta no banco, enfim, tudo isso. Perfeito. Alguém tem que pagar isso, né? Isso tem que ser considerado na hora da precificação, é um fator, assim, realmente muito importante, porque você tem uma estrutura mínima que é necessária para você poder fazer o teu trabalho, né? E hoje o advogado, ele demanda muita informação. Então, a internet é ferramenta de trabalho, o computador é ferramenta de trabalho, né? Você ter um software, um sistema que gerencie os teus processos, prazos, né? É muito importante. Então, existe um custo mínimo, por mais que o advogado trabalhe da casa dele, né?
ele tem um conjunto, né, operacional que tem que estar à disposição dele para ele fazer esse serviço. E esse conjunto operacional tem custo, né, e tem que ser considerado na hora da precificação. Nossa, o tempo está voando aqui, mas olha só. Além disso, ainda temos os recursos investidos, né? Tempo e recursos investidos. Sim. Isso tem que fazer parte da nossa planilha, do orçamento, de quanto vai custar esse trabalho. Né? Exatamente. E aí isso pode variar de acordo com o trabalho que vai ser desenvolvido. Então, existem ações que vão demandar mais despesas, existem ações que demandam menos despesas. Existem ações que exigem que o advogado tenha mais acesso a documentos, muitas vezes documentos que são pagos, certidões, né? Às vezes a produção de laudos iniciais que demandam contratação de peritos, assistentes técnicos, despesas às vezes de viagem, você precisa ir para outros lugares para conseguir documentos, para realizar atos, né? Então, o tempo e os recursos que são investidos ali pelo profissional na realização do trabalho é outro fator que precisa... Doutor Luiz, esse foi um presente que você preparou para os profissionais da área jurídica, né? E, claro, teríamos mais temas aqui, mas o nosso tempo está estourando. Vamos deixar aqui um convite para ele receber esse presente que você preparou no formato e-book. Diz aí como é que ele pode acessar todo esse material. Então, hoje o e-book está disponível em uma plataforma de vendas, né? E a gente podemos deixar até o link de acesso à plataforma de vendas ali para os ouvintes da rádio, né, ter acesso. E hoje o e-book está sendo comercializado ali pelo valor de R$15, tá? Mas para os ouvintes da rádio que ingressarem na plataforma e colocarem o cupom de desconto Rádio Alternativa, eles vão ter um desconto de 50% na aquisição. E a gente também fez a inserção hoje de um checklist. Então, além do e-book, vai também um checklist prático, ele está explicado, que o advogado vai poder utilizar ele como um norte no momento do contato com o cliente e da análise do caso para fazer a precificação, fazer o estabelecimento do valor, né, e poder ter mais embasamento para comunicar isso para o cliente e também fazer a contratação. Poxa, quanta coisa boa, né, doutor Luiz? E claro, vamos mencionar aqui que também nós temos o valor percebido pelo cliente como um item que está sendo analisado. Uhum. A urgência do serviço, isso também é impactante, né? Porque Sim. Às vezes é para ontem, isso acontece muito, né? Que aumenta o trabalho, né? E aí dedicação integral, tem que mergulhar noite adentro no processo para poder ter... E o tipo de cliente, que às vezes é uma empresa que requer esse serviço rotineiramente, o tempo todo, Isso. mês a mês. Então, faz um link desses 3 temas aí que estão dentro dos 9, né? Que a gente abordou um pouquinho mais detalhado os demais. Uhum. Mas para a gente não esquecer deles, estará lá no e-book. No e-book. Cada um desses fatores eles são tratados assim com um pouco mais de profundidade, mas de uma forma bem objetiva no e-book. E eles estão sempre seguidos de um exemplo prático, tá? E uma dica. Então, sempre depois que eu faço a explicação do fator, eu apresento ali um exemplo, né, para você conseguir ter ilustrado essa situação e também uma dica. E aí vem a expertise, né, aquela vivência que a gente teve de poder dar uma dica, né, pro advogado, para quem está lendo. Nesse caso, cuide com isso, faça dessa forma que vai melhorar. Observe aquilo. E falando desses itens aqui, né, o valor percebido pelo cliente. Aqui diz respeito ao que o cliente está enxergando naquele advogado, o porquê que ele está indo buscar aquele advogado. Né? E o valor percebido pode ser, por exemplo, o conhecimento de que é um advogado especialista naquele tema, né? E ele tem disposição para pagar por aquele advogado porque ele quer um especialista para resolver o problema dele. Ou então ele tem conhecimento que é um advogado que tem já um histórico de sucesso em fechar acordos em ações, ou então ele tem um perfil mais
para atuar em ações litigiosas, né? Então, tudo isso influencia na percepção de valor pelo cliente, né? Ou seja, como que o cliente... É um checklist de oportunidades, de conversar, de deixar totalmente transparente para o cliente aquilo que o advogado está disposto a fazer para defender aquela causa que ele tanto precisa. Me dizia um professor de matemática, já que a gente está falando em custos aqui, né? Vem bem a... Quando você tem um problema muito grande, você divide em vários problemas menores, mais fáceis de resolver. É exatamente essa receita que você adotou para os nossos profissionais da área jurídica, né? Quando ele começa a olhar os 9 fatores, ali vai ficando muito mais claro como pontuar cada um deles e como considerar cada um deles, né? Perfeito. Isso facilita o trabalho do profissional. Exatamente. Parabéns, doutor Luiz. Mais uma contribuição notável aqui da tua dedicação ao mundo do ensino, ao mundo jurídico, ao mundo empreendedor, né? Que é uma contribuição notável que se deixa aqui para todos. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui na rádio mais uma vez, e também gostaria de parabenizar você pelo trabalho que tem feito à frente do programa, né? Um programa aí que já tem despertado o interesse até de empresários, empreendedores de fora, né, do município para vir aqui, né, participar. A forma como você realiza é muito dinâmica e assim muito transmite muito valor para quem está assistindo, e isso é importante. Muito obrigado. Boa noite.